Neemias capítulo 3. Os repatriados em Judá, sendo incentivados pelo homem de Deus Neemias, gritaram unanimemente: levantemo-nos e edifiquemos. Capítulo 2, versículo 18. Esse grito de guerra, despertando o patriotismo nos judeus, reuniu várias pessoas, cada qual prontificando-se a trabalhar sacrificialmente a fim de levantar os muros. Neemias, sendo um administrador competente, dividiu os trabalhadores de acordo com as suas famílias, profissão ou cidade de moradia, havendo, enfim, mais ou menos 40 grupos. Neemias designou a cada um uma seção do muro. Assim, o grande empreendimento de reconstrução se iniciou. Registrando os detalhes do desempenho desses grupos, Neemias começa ao noroeste da cidade e, seguindo o trajeto anti-horário, fornece-nos informações instrutivas. Fazendo a volta na cidade, observa-se os nomes de 10 portas. A Porta do Galo, capítulo 3, versículo 1. Ficando ao noroeste da cidade, ainda conveniente ao templo, imagina-se que, por esta porta, passavam os animais para serem sacrificados no altar do templo. Assim, a Porta do Galo leva-nos a pensar em ofertas e sacrifícios. Será que esta porta precisa ser reedificada nas igrejas de Deus? Vários sacrifícios têm que ser oferecidos por nós. Primeiro, pessoas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Devemos-nos oferecer a Deus como pessoas que dizem: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. As igrejas serão diferentes se todos os membros forem plenamente consagrados a Deus. Segundo, possessões. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Sejamos como as igrejas da Macedônia que, segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3. Terceiro, louvores. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Há uma escassez desse tipo de sacrifício entre nós. Dos 10 leprosos purificados, apenas um voltou para dar glória a Deus. Pode-se descobrir a tristeza do Salvador quando ele indagou: e onde estão os 9? Lucas capítulo 17, versículo 17. A Porta do Peixe, capítulo 3, versículo 3. Talvez perto desta porta houvesse a peixaria, ou seja, o mercado de peixes trazidos do mar Mediterrâneo, lembrando-nos da palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Marcos capítulo 1, versículo 17. Essa porta fala-nos da obra de evangelização. Esta porta tem de estar em pleno funcionamento nas igrejas de Deus. Individual e coletivamente devemos proclamar as boas novas, visando o engrandecimento do nome de Cristo e a manutenção do testemunho local. Sigamos o bom exemplo da igreja em Tessalônica, porque por vós soou a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. A Porta Velha, capítulo 3, versículo 6. A Porta Velha ainda tem uma beleza singular para crentes espirituais. O elemento carnal em certas igrejas, em diversos países, insiste em modernizar as reuniões por introduzir música, corais, encontros de irmãs e mesmo esportes. Os santos piedosos, sabendo que melhor é o velho, Lucas capítulo 5, versículo 39, resistem a essas tendências e querem continuar a seguir o padrão bíblico. Deus ainda diz: ponde-vos
nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim, irmãos, nestes dias de modernismo, irreverência, leviandade e insubordinação, precisamos nos manter nas veredas de obediência, sobriedade, espiritualidade e reverência. A porta do vale, capítulo 3, versículo 13. Por esta porta, Neemias saiu da cidade a fim de realizar a sua inspeção noturna dos muros, capítulo 2, versículo 13. Ela nos lembra do nosso dever de sermos humildes, submissos, modestos e simples, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Outro sim, experiências no vale fazem parte das aulas na escola de Deus. O salmista sabia que, se andasse pelo vale da sombra da morte, não precisaria temer mal algum, porque o Senhor estaria com ele. Salmo, capítulo 23, versículo 4. A porta do monturo, capítulo 3, versículo 14. Como o nome sugere, por esta porta foi expelida a imundícia de Jerusalém. Todo lixo, refúgio e escória, tirados da cidade, eram depositados no vale de Enom. Ainda há necessidade de uma porta assim nas igrejas de Deus. Quantas atitudes grosseiras e ásperas têm que ser excluídas do nosso meio. A contenda constante dentro de uma igreja é o caminho certo para a descontinuação do testemunho. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Gálatas capítulo 5, versículo 15. A porta da fonte, capítulo 3, versículo 15. Esta porta situava-se ao sul de Jerusalém, perto do tanque de Siloé. Água corrente, na palavra de Deus, leva-nos a pensar no Espírito Santo. O Salvador exclamou: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito. João capítulo 7, versículo 38 e 39. A fim de que haja liberdade para o Espírito Santo atuar nas reuniões das igrejas, cada membro individualmente precisa andar habitualmente no Espírito dia a dia. Os crentes de uma igreja andando plenamente no Espírito Santo terão a satisfação de ver bênção, pois o Espírito é o azeite que faz o castiçal lançar os raios resplandecentes de luz à localidade em redor. A porta das águas, capítulo 3, versículo 26. Já que esta porta representa a palavra de Deus, é inegável que ela tenha muito destaque numa igreja de Deus. As Escrituras são indispensáveis para o alimento do rebanho. Foi diante desta porta que Esdras realizou a grande conferência a fim de lecionar a palavra ao povo. Esdras capítulo 8, versículo 1. Nessa ocasião, o desejo de ouvir a exposição da palavra partiu do próprio povo. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Esdras capítulo 8, versículo 1. Feliz é a igreja, cujos membros têm uma sede insaciável pela palavra e que têm irmãos equipados para matar essa sede. A porta dos cavalos, capítulo 3, versículo 28. É bem conhecido que o cavalo era um animal usado em combate. Assim, esta porta traz para nossa mente a obrigação de sermos bons soldados. O apóstolo Paulo animou Timóteo dizendo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. A vida dentro de uma igreja de Deus não é um mar de rosas, pois quem identifica-se com o Salvador, desprezado pelo mundo, certamente tem parte no mesmo vitupério e rejeição. Além disso, é sabido que uma vida santa ofende aos mundanos. Consequentemente, abre a porta para escárnio, desdém e mesmo hostilidade. E também
Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Irmãos, tenhamos disposição a sofrer por aquele que sofreu tanto por nós sobre a cruz. A porta oriental, capítulo 3, versículo 29. Esta porta ficava de fronte do templo, na banda oriental de Jerusalém. Ezequiel viu a glória do Senhor partir do templo por esta porta. Ezequiel capítulo 10, versículos 16 a 22 e capítulo 11, versículos 22 a 25, mas profetizou do retorno do Senhor pela mesma. Ezequiel capítulo 43, versículos 1 a 5. Assim, fala-nos da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, um grande evento que há de se dar em 2 estágios, o arrebatamento e a manifestação em glória. Isto faz parte da esperança de todo salvo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. A previsão desse evento deveria afetar as nossas vidas práticas. Por exemplo, como está escrito: "E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro." 1 João capítulo 3, versículo 3. A porta de Mifacade. O nome incomum de Mifacade tem a ver com o exército de Israel. Alguns eruditas dizem que perto desta porta os soldados costumavam desfilar a fim de serem inspecionados pelos comandantes. Sendo assim, faz-nos lembrar do dia em que nós seremos revistados e as nossas obras serão analisadas. Daí, seremos devidamente recompensados de acordo com a avaliação justa do Senhor Jesus. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. A antecipação desse dia deveria nos estimular para caprichar muito o nosso viver. Assim, acabamos de observar as 10 portas da cidade de Jerusalém mencionadas neste capítulo. Contudo, lê-se de mais 2 portas da cidade no livro de Neemias que não se destacam no capítulo. São a porta de Efraim, capítulo 8, versículo 16, e a porta da prisão, capítulo 12, versículo 39. Todavia, já traçamos o trajeto da porta do galo até a porta de Miquifade, ou seja, desde a cruz de Cristo até ao tribunal de Cristo. Este capítulo 3 pode ser considerado um parênteses, pois interrompe a sequência da narrativa do livro. Isso quer dizer que o capítulo 4 liga-se naturalmente ao fim do capítulo 2. Contudo, no capítulo 3, o cronista, aquele que conta a história, fornece-nos um registro dos nomes dos trabalhadores, tanto quanto das tarefas realizadas por eles. Várias palavras e expressões se repetem de tal forma que são chamativas e merecem alguns comentários. As palavras são junto a ele ou ao seu lado. As expressões são as mesmas no texto hebraico. Ocorrem 15 vezes neste capítulo. Versículo 2, 2 vezes. No versículo 4, 3 vezes. Versículo 5, 7, 8, 2 vezes. 9, 10, 2 vezes. 12, 17 e 19. Fala-nos de coesão, cooperação, comunhão, união, harmonia e associação. Era uma cena impressionante ver os construtores formarem uma frente sólida em redor da cidade, a qual ocupado com a sua seção do muro, porém, ao mesmo tempo, disposto a colaborar com o seu próximo. Quando Pedro levantou-se a fim de tomar a palavra no dia de Pentecostes, está escrito que ele o fez com os 11. Atos capítulo 2, versículo 14. Os 11 queriam que a multidão soubesse que estavam em pleno acordo com Pedro e com aquilo que ele disse na sua pregação. A presença de todos os irmãos e irmãs
na reunião para a pregação da palavra, inclusive na escola dominical, é essencial, pois indica a concordância da parte deles com o pregador e, consequentemente, aumenta o impacto da pregação nos descrentes presentes. Imagina-se que Pedro, ao enxergar pelo canto do seu olho os seus colegas em pé ao seu lado, animou-se muito ao se dirigir aos peregrinos congregados naquele dia. Assim, o pregador, nos nossos dias, ciente da presença e interesse dos irmãos na reunião, sente-se fortalecido ao anunciar as boas novas. O apóstolo Paulo, ao lembrar-se dos crentes filipenses, teve boas e agradáveis recordações da sua cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Filipenses capítulo 1, versículo 5, que seja sempre assim entre nós. Outra palavra, depois dele ou depois deles. 16 vezes nos versículos 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, são 2 vezes, 24, 25, 27, 29, aparecem 2 vezes, 30, aparece 2 vezes e 31. Indica continuidade, perpetuidade e sequência. Cada construtor começou a levantar o muro a partir do ponto onde seu colega terminou. Assim, isso deu continuidade ao trabalho. Se não fosse assim, haveria brechas vulneráveis no muro. Nos nossos dias tem que haver a mesma continuidade. Uma geração vai enquanto outra vem. Assim, uma nova geração tem que assumir as responsabilidades da velha a fim de dar continuidade ao testemunho numa determinada localidade. Por isso, os irmãos mais velhos precisam instruir e preparar os mais novos, visando o dia em que estes terão que tomar o governo da Igreja de Deus. As irmãs mais velhas têm que treinar as mais novas para que, enfim, deixem para trás irmãs exemplares em virtude e modéstia. Leia Tito capítulo 2, versículos 3 a 5. Os irmãos versados nas Escrituras precisam transmitir seu conhecimento aos mais novos para que estes possam ser os mestres do futuro. Paulo instruiu a Timóteo dizendo: "O que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros." 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Outra palavra. Edificou e edificaram. 7 vezes no versículo 1, versículo 2, 2 vezes, versículo 3, versículo 13, 14 e 15. Vários trabalhadores edificaram certas partes do muro em Jerusalém. Isso exigiu esforço, habilidade e capricho. O apóstolo Paulo, dirigindo-se aos irmãos que ensinava a palavra de Deus na Igreja de Deus em Corinto, escreveu: "Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele." 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Ele continua mostrando que a qualidade do material usada na construção é de suma importância, isto é, serão recompensados os edificadores que se servem de ouro, prata e pedras preciosas na construção da igreja em Corinto. Os irmãos que ministram a palavra de Deus na sua igreja precisam verificar que a qualidade do seu ministério é espiritual e que estão contribuindo para a reprodução de Cristo na vida dos santos. Por outro lado, todos nós podemos contribuir positivamente para a edificação das nossas respectivas igrejas, tanto através da nossa presença nas reuniões, quanto na nossa participação. Outra palavra, reparou ou repararam, 35 vezes. Diversos trabalhadores tiveram a tarefa delicada de reparar porções no muro, bem como certas portas destruídas. Isso leva-nos a pensar na obra difícil de restaurar crentes desviados. Percebe-se que muitos que abandonam as reuniões e afastam-se das igrejas de Deus nunca foram salvos verdadeiramente. Tais pessoas
precisam ser animadas para assistirem às pregações do Evangelho. Contudo, há santos autênticos que desviam-se por um motivo ou outro. Tais pessoas precisam ser recuperadas. O apóstolo Paulo diz que é uma tarefa para os espirituais. Ele escreveu: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Usa-se o verbo encaminhar para referir-se ao recolocar de ossos fraturados, uma tarefa que exige um alto grau de competência para não causar dor desnecessária. A restauração de um irmão desviado ou mesmo ofendido demanda altas qualificações espirituais da parte daquele que assume tal obra. Outra palavra, defronte da sua casa ou defronte da sua câmara, 5 vezes. Versículos 10, 23, 28, 29 e 30. Pode-se concluir junto à sua casa. Versículo 23. Certos construtores tiveram o privilégio de trabalhar perto da sua própria casa. Assim, a segurança da sua família dependia da qualidade do seu trabalho, pelo menos em parte. É inegável que temos maior influência na esfera onde somos mais conhecidos. Assim, começando no nosso próprio lar, podemos manter um bom testemunho diante dos nossos familiares, a fim de podermos conduzi-los à salvação em Cristo. O Salvador não deixou o gadareno, que era endemoniado, acompanhá-lo, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Marcos capítulo 5, versículo 19. Irmãos, ao fazerem a obra nobre de evangelização, não se esqueçam dos seus próprios familiares. Vamos observar certos comentários que o escritor deste livro faz a respeito de alguns trabalhadores. Eliasibe, versículo 1. Mesmo sendo sumo sacerdote, Eliasibe levantou-se para edificar. A sua posição de destaque entre o povo de Deus não o proibiu de sujar as mãos na construção. Pelo seu bom exemplo, ele ganhou mais respeito e acatamento em Israel. Os anciãos das igrejas de Deus têm que lembrar que, ao desempenhar a sua função, devem fazê-lo não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Os tecoitas, versículo 5. Os habitantes de Tecoa envolveram-se voluntariamente na reconstrução dos muros em Jerusalém. Evidentemente, esforçaram-se muito, pois, terminando uma seção do muro, pegaram outra, versículo 27. Não obstante, é lamentável que lesse, porém, os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Parece que eram tão orgulhosos que labor manual não teve lugar na sua vida. Será que esses cidadãos simples que ajudaram na edificação dos muros terão uma posição de mais importância do que os seus nobres no reino futuro? Salum, versículo 12. Esse construtor foi grandemente auxiliado pela cooperação de suas filhas. As moças cristãs entre nós têm muito a contribuir quanto ao andamento de uma igreja de Deus. Podem agir como socorros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, isto é, visitar as viúvas, mesmo por 15 minutos, a fim de ler as Escrituras ou fazer uma tarefa doméstica. Pode ajudar um casal de idosos na comunhão ao fazer pão em casa e entregá-lo para eles com um sorriso. As oportunidades são muitas para as moças poderem edificar na sua respectiva igreja. Baruque, versículo 20. Esse cooperador construiu com grande ardor, ou seja, ele queimou muita energia ao levantar a sua porção dos muros. Sem saber, ele obedeceu à exortação aos servos em Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens.
Baruque fitou seus olhos no Senhor Deus e trabalhou para o agrado dele. Irmãos, façamos o mesmo. Seja no trabalho secular, na esfera doméstica ou na Igreja de Deus. Entre os construtores dos muros, várias cidades foram representadas, como por exemplo, havia homens de Jericó, versículo 2, Tecoa, versículos 5 e 27, Gibeon, versículo 7, Mispá, versículo 7, 15 e 19, Zanoa, versículo 13, Bet-Querem, versículo 14, Bet-Zur, versículo 16, e Keila, versículos 17 e 18, além dos próprios moradores de Jerusalém. Algumas dessas cidades ficavam a 25 quilômetros da capital e ainda os homens vieram para colaborar na construção. De que benefício seria para eles, morando tão longe, se Jerusalém fosse fortificada? Eles sabiam que Deus tinha colocado seu nome ali, portanto não queriam que esta cidade do grande rei fosse levada a opróbrio outra vez. Irmãos, vamos fazer o máximo possível para a conservação das igrejas de Deus nestes dias tão difíceis. Muitos dos trabalhadores nem eram construtores por profissão. Entre eles havia sacerdotes, mesmo o sumo sacerdote. Versículo 1, 22 e 28, levitas, versículo 17, maiorais, versículo 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ourives, versículo 8 e 31, boticários, versículo 8, mercadores, versículo 31 e 32, e guardas, versículo 29. Apesar de serem homens de várias profissões, eles enfim conseguiram trabalhar harmoniosamente para o levantamento dos muros de Jerusalém. Amados irmãos, nós, mesmo sendo de circunstâncias e profissões diferentes, podemos trabalhar juntos para o bom andamento das igrejas de Deus, porque nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9.